Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais um domingo que estamos aqui na Tua presença, louvando e agradecendo o Seu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, por mais um dia abençoado que nos concedeste. Amém. E essa palavra de Deus, pastor, seja guardada em nosso coração, seja alimento para a nossa alma. Estamos vivendo tempos que precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão, número 7. Vou ficar de pé, Vamos irmãos. ficar de pé, irmãos, louvar o Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, das orações Ele nos atendeu, seu graça braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo que é forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos estar agora, o pastor vai estar olhando a coluna de oração. Pode ser? Senhor, amém. Nós vamos estar fazendo a nossa leitura da intercessão, sempre fazemos em nossos cultos. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet, a família pastoral, Marcelo de Abreu Maldonado, Fabrício, Emanuele, Antoni, Carmen, Benaia e seu pai Benjamin, Valnério, João, Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, Florentina, Dirceu, Aidacira, Assis, Jovaci, Edmeia, Ivonete, Marlene, irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. E já vamos começar a orar
pelas nossas eleições, para que Deus esteja direcionando aquelas pessoas que estarão dirigindo o nosso país. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez começando a semana na Tua presença, nessa casa de oração, buscando a Tua orientação, buscando Te adorar, para que possamos, Senhor, nesse momento, entrar no Teu trono de graça através do Espírito Santo de Deus e entoar louvores e adorações ao Teu nome. Pai, que Tu possa estar com cada nome que foi citado aqui, cada necessidade, entrando com providência em cada vida. Seu nome seja glorificado, Pai, e abençoe, Senhor, a nossa igreja, as eleições que estão por vir. Senhor, que Tu possa estar abençoando o nosso bairro, nossas casas, nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o teu dízimo e sua oferta, se tiver vontade, deixá-lo aqui na casa do Senhor. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Tu és adorado. Não há outro Deus igual, não há outro como Tu, és o desejado das nações, toda a criação adora a Ti. Não há outro Deus igual, não há outro como Tu, és o desejado das nações, toda a criação adora a Ti. Tu és adorado, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim. Toda a criação Te adora, todas as nações se prostram ante o Teu poder e o Teu amor. Todos eles se dobrará e toda língua confessará que só Tu és Senhor, Tu és adorado, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim. Tua graça me basta, Senhor.
não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins encobrem seu rosto a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é
meu prazer, é o meu prazer, é o meu prazer, tua presença 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 é o meu prazer, Senhor, Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Amém. Deus assentar, irmão. Lembrando os irmãos que hoje nós teremos o nosso culto na praça, a partir das 5 horas da tarde. Então, os irmãos que quiserem ir para a praça, nós vamos estar lá com folhetos. Nosso irmão Loverci carregou uma grande parte desses folhetos, sentiu o desejo no coração, depois do culto de domingo à noite, de distribuir os folhetos aqui pelo nosso bairro. Então, nós vamos estar ali com distribuição de folhetos e também com o nosso culto na praça. E nós estamos perto também do aniversário da nossa igreja, não se esqueçam, sem ser o domingo que vem, o outro domingo, nós vamos estar comemorando mais um ano de vida de nossa igreja. Então, os irmãos não deixem de estar aí conosco, comemorando mais uma data especial da nossa igreja. Nós vamos estar refletindo no tema: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Vamos repetir esse tema todos juntos? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Nós vamos estar lendo no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 a 22. 2 Crônicas 13, de 1 a 22, na Nova Versão Internacional. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 homens, excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 excelentes guerreiros. Abias subiu um monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão,
Alô. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses, mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros, pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem o Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente, pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas trombetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron, com os seus povoados ao redor. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se, e ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez, o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Faz-nos aplicar em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos o final do reinado de Jeroboão, um reinado que desde o início foi um reinado que conduziu o reino do norte, Israel, à idolatria. Porque logo assim que ele toma o poder, ele constrói 2 bezerros de ouro para adoração, e como é o relato aqui da história contada pelo próprio Abias, que é o rei de Judá, filho de Roboão, ele conta que os sacerdotes, eles já não eram reconhecidos como sacerdotes naquela região. Por quê? Aqueles sacerdotes que adoravam a Deus, eles não se sujeitaram à adoração daqueles bezerros de ouro. E aí eles foram perseguidos. Conta a história também que os levitas deixaram a sua criação de gado, eles tinham uma subsistência também, eles deixaram as terras de Israel e vieram para o reino do sul. E começaram a habitar ali,
e conduzir o culto ao Senhor da maneira correta, como eram as instruções no livro de Levítico, as instruções dadas por Deus a Moisés. Bom, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Aquele que tem o Senhor como Deus, ele possui uma aliança com Ele. É a primeira coisa que eu gostaria de refletir nessa manhã. Abias, ele deixa muito claro para Jeroboão, aquele inimigo que estava se levantando contra o seu povo e contra o próprio Deus, porque eles não estavam fazendo guerra contra uma nação qualquer, eles estavam fazendo guerra contra o povo de Deus e declarando guerra ao próprio Deus, fazendo isso. Ele diz o seguinte: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes mediante a uma aliança, e ele ainda diz assim, irrevogável. Irrevogável é aquilo que não se pode revogar, aquilo que não se pode ser anulado, aquilo que não pode ser desfeito ou refeito. É um compromisso que não se pode romper. Então, ele estava falando para aquele inimigo que se levantava contra Israel o seguinte: olha, vocês deixaram a aliança com Deus. Deus não rompeu a sua aliança, vocês romperam. Nós não, continuamos a aliança com Deus. E nós estamos aqui com Deus nessa batalha. Olha, o livro de Hebreus, ele fala sobre a nova aliança. E ela é mais poderosa do que qualquer aliança feita no Antigo Testamento. Essa aliança é uma nova aliança que tem em Jesus Cristo a aliança com Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Aí eu fico pensando, irmãos, há uma saída muito grande de pessoas da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando da igreja batista, estou falando de uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus, igrejas sérias que estão divulgando a palavra de Deus da maneira correta, pessoas que saem dessas igrejas e vão para outros lugares, outro tipo de adoração, trocam a adoração a Deus por outro tipo de adoração totalmente diferente daquela que agrada a Deus, aonde não tem Cristo como centro da aliança com Deus. Isso tem sido muito comum, isso tem me surpreendido, porque pessoas que saem de um extremo para outro totalmente diferente, isso tem acontecido muito, isso me surpreende. Como é que pode alguém que experimenta o Espírito Santo de Deus, alguém que conhece a Jesus Cristo, sabe que Ele é a verdade? Essa semana alguém no trabalho virou para mim e falou assim: olha, vê se o senhor concorda, pastor, a única coisa verdadeira que nós vamos ter a certeza é que todos nós vamos morrer. Aí eu falei assim: essa é a certeza maior sobre uma verdade. Aí eu falei: não tenho essa verdade para mim. Eu não tenho essa verdade. Essa não é a minha verdade superior. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em Jesus Cristo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, ela é maior até do que a própria morte. Que a morte não me traz medo, não. Mas essa verdade me traz esperança. E me traz a alegria de que eu posso partir desse mundo, mas eu não vou morrer eternamente. Eu vou viver uma nova vida e uma vida eterna. Essa verdade é superior do que qualquer outra verdade. Não é assim, irmãos, que temos que pensar? Se alguém vier falar de uma verdade como a morte é superior a Cristo, não, Ele venceu a morte. E Ele no último dia também, Ele estará vencendo a morte mais uma vez. E estará
nos levando para o seu reino, para vivermos uma eternidade com Ele. Essa é a verdade que me traz esperança, e ela é superior a qualquer outra verdade. É a verdade que está em Jesus Cristo. E como as pessoas têm abandonado essa aliança com Deus, a aliança que deixa de pregar a Jesus Cristo, que deixa de ter Jesus Cristo como centro da aliança. Jesus Cristo era o centro da aliança para nós, Ele é o centro da aliança para nós. E Abias se apega àquela aliança que foi feita com Deus, e ele fala: olha, eu não rompi essa aliança. E Deus, Ele não rompe essa aliança, ela é irrevogável. E nós temos que colocar isso dentro do nosso coração, para que nada possa surgir diante de nós e tome o lugar dessa aliança. Porque algumas coisas estão surgindo, outras estarão surgindo com mais força ainda, irmãos. Muitos serão enganados nos últimos dias. Porque quando vier o filho da iniquidade, quando vier o homem da perdição, quando vier o anticristo, ele enganará muitos. Até aqueles que estão dentro das igrejas serão enganados. Nós temos que estar preparados. O irmão Jonas estava falando desde o início, nós temos que estar preparados, temos que estar preparados, temos que estar preparados. Pois sim, a igreja vai entrar num tempo onde ela precisa estar preparada, firme nas alianças com Deus, e a maior aliança de todas é essa que é feita em Jesus Cristo. Aonde se vier uma igreja pregando qualquer uma outra coisa, mas a mensagem central, se não for a aliança com Cristo, essa igreja não serve. A aliança, ela é inferior. Muitas vezes nós buscamos firmar a nossa fé em outras coisas que são inferiores a Cristo. Cristo é o principal. E ele fala que essa aliança que o povo de Deus estava fazendo ou declarando diante daquela situação era irrevogável. Poderia aparecer um outro sacerdote dizendo: olha, se vocês fizerem um sacrifício a Quemos, se vocês fizerem um sacrifício a Baal, se vocês fizerem, olha, Deus, esse Deus vai dar a vitória a vocês. Não, não quero. A nossa é irrevogável, a nossa é com Deus. Nós não vamos quebrar essa aliança com Deus, porque Deus não quebra as suas alianças, mas nós muitas vezes trocamos a aliança com Deus por outras coisas que são inferiores. Em segundo lugar, aquele que tem Deus não recua diante das adversidades. Abias entrou em combate, versículo 3, levando uma força de 400 mil, excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil excelentes guerreiros. Muitas vezes a gente se sente intimidado diante das adversidades. Elas realmente aparecem diante de nós maiores do que as nossas forças. Mas naquele momento, Abias ele não estava crendo em si mesmo. Ele estava olhando para aquela adversidade, mas olhando com a ótica de que naquele momento a adversidade maior estava contra o Israel, o reino do norte. Por quê? Eles podiam ter carros, eles podiam ter cavaleiros. Olha, é interessante que Roboão, pai de Abias, quando ele foi invadido pelo Egito, e ali ele perdeu os escudos de ouro, a força bélica que o Egito trouxe para o Reino do Sul era inferior a essa que se apresenta diante do seu filho Abias. É muito interessante. Por quê? Porque naquele momento foi profetizado a Roboão o seguinte: olha, vocês abandonaram os caminhos, os meus caminhos. O Senhor estava falando através dos profetas. Vocês abandonaram os meus caminhos, por isso eu levanto o Egito contra vocês. E não precisava de muita coisa para se derrotar o povo de Deus naquele momento. Precisava de uma ferramenta inferior à que possuía Israel. E aí Roboão, ele
perde a batalha para os egípcios com uma força bem inferior. Abias, nesse momento em que ele enfrenta uma adversidade olhada na ótica humana como superior àquela que ele poderia enfrentar, ele está tranquilo. A gente vê como as pessoas que têm fé em Deus, elas têm uma fé na qual traz tranquilidade à vida delas, na qual dá a certeza da vitória. A gente pode ver isso com quem? Com o próprio Davi. Tá? Enquanto os israelitas estavam apavorados lá com aquele gigante Golias, ele fala: quem é esse homem? Quem é esse incircunciso? Que ofende o povo de Deus, ofende o próprio Deus. Vai lá. E quando ele chega naquele momento da batalha também, o próprio Golias, ele fala assim: você acha que eu sou algum cachorro? Que você vem com pau, você vem com pedra para poder me derrotar? Era o suficiente para Davi naquele momento, porque as armas humanas eram inferiores, mas as armas espirituais eram elas que iriam vencer a batalha naquele campo de batalha contra Golias. Irmãos, Abias foi para o meio da adversidade, foi para enfrentar a adversidade, não com armas humanas, não com a sua força, mas com a força espiritual que vinha de Deus, com as armas espirituais. Ele deixou claro até para Jeroboão o seguinte: olha, quando os sacerdotes trocarem a trombeta, Deus vai entrar na batalha. Ele chega a dizer que Deus é o nosso chefe, Deus é o nosso general, é Ele que vai entrar na batalha. Quando os sacerdotes tocarem a trombeta e derem o grito de guerra, o povo der o grito de guerra. Irmãos, nós temos que levar para todas as áreas da nossa vida esse vigor espiritual, essas armas espirituais, essa fé inabalável, que não olha para as adversidades como se fosse um gigante, como se fosse algo muito superior àquilo que nós podemos enfrentar, mas olhando com a visão espiritual, com a ótica de Deus, com as ferramentas espirituais, as adversidades serão vencidas. Em terceiro lugar, aquele que tem Deus busca fazer a vontade do Senhor. Ele deixa claro na argumentação contra Jeroboão que eles buscavam fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha como é que a gente vê quem estava preparado para aquele momento da batalha. Aquele que busca fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu enfrentei isso e os irmãos já enfrentaram? Quando você estava dedicado ali à obra do Senhor, quando você estava vivendo uma vida de oração, você se viu de frente com uma adversidade. Aí você até questiona: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. E aí vem uma grande adversidade sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele te motiva a buscar mais, a te procurar, para você estar naquele momento, sendo atingido por aquela adversidade, mas pronto, preparado, fazendo a vontade de Deus. E quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, como é que acontece no momento da adversidade? Somos mais propensos a cair. A adversidade vai vencer. As circunstâncias vão prevalecer. O inimigo vai prevalecer. Ele diz o seguinte: e agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa. E tem os bezerros de ouro de Jeroboão, fez para serem seus deuses. Aqui é uma zombaria, né? Abias estava zombando daqueles deuses que não eram deuses e ele sabia disso. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor? Os descendentes de Arão, os levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como faz os outros povos?
Aí, mais uma vez, ele zomba da atitude que tomava aquela nação que conhecia o Senhor. Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros, pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Eles não têm um preparo. Eles não foram chamados para o sacerdote, mas eles compram o seu sacerdote com um sacrifício. Isso é suficiente? Olha, eles estavam buscando uma outra forma de adoração, eles estavam buscando uma adoração do seu jeito, e eles buscavam colocar alguém no lugar de Deus. E aí dava tudo errado. E aí Deus não se agrada dessa situação. Se você quer ter Deus em sua vida, esse culto vai ficar pela internet, ouça isso. Busque fazer a vontade de Deus, que está na sua palavra. Nós, quando estamos aprendendo da palavra de Deus, nós vamos entender e fazer a vontade de Deus. O próprio rei Davi, eu já falei isso aqui algumas vezes, certa vez com muita boa vontade, ele quis trazer a arca do concerto para perto dele. O que aconteceu? Ele não conhecia a maneira correta de transportar a arca. Por causa daquela ignorância, de não saber fazer a coisa certa, diante de Deus, ele traz a arca em carros de boi. E aquela arca, ela perde o equilíbrio. E aí um homem vai colocar a mão naquela arca para ajudar aquela arca a não cair. Aquele homem é fulminado e morto naquele momento. Davi se decepciona. Mas depois, ele vai na palavra, ele vai saber o que ele fez de errado, e aí ele entende todo o processo que deve ser feito. E aí, de maneira correta, ele traz a arca do concerto para perto do seu reino. Muitas pessoas, elas querem assim, elas querem adorar a Deus do seu jeito, elas não procuram entender a palavra de Deus, elas não buscam o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos que hoje há pouca procura para as escolas bíblicas dominicais. A gente poderia fazer aqui um NEB durante a semana, né? É o Núcleo de Estudos Bíblicos, antigo Núcleo de Estudos Bíblicos da Palavra de Deus. Se começarmos esses estudos, qual vai ser a procura? Será que as pessoas estarão indo para aprender a Palavra de Deus? Hoje não há, as pessoas não dão muita importância a isso, mas o como é importante para basearmos a nossa fé, porque a fé, ela vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós temos que estar baseados na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 11, ele continua: todas as manhãs, todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. Eles não buscavam fazer de acordo com aquilo que Deus queria que eles fizessem. E isso acontece quando o crente, por exemplo, ele se afasta da igreja. Ele já considera as outras coisas normais. Perceberam isso, irmão? O crente, quando ele se afasta da igreja, daqui a pouquinho você pode encontrar aquele crente tranquilamente numa mesa de bar tomando uma cerveja. Ele vai achar aquilo dali muito natural. Você vai encontrar aquele crente conversando com alguém e xingando palavrões terríveis, e ele vai achar aquilo muito natural. Você vai encontrar aquele crente em algum lugar conversando sobre assuntos indecentes, e ele vai achar aquilo muito natural. Você vai considerar algumas coisas que a sociedade traz, que está errada, e ele vai falar assim: que isso? Não é bem assim. A gente tem que aceitar, porque isso daí é preconceito. Não, se está na palavra de Deus, nós precisamos aprender aquilo que está na palavra de Deus e
viver de acordo com o que está na palavra de Deus, mas aquele crente não busca a palavra de Deus, não busca fazer a vontade de Deus. Então ele considera muitas coisas como normais. Muitas igrejas estão cheias aí porque consideram as coisas muito normais. Ele não é confrontado com o seu erro. Mas por quê? As igrejas, elas não mais falam de pecado, porque ofende, porque confronta o ser humano. Mas quando nós estamos vivendo em rebeldia com Deus, nós não estamos dizendo para Ele: Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Você pode até falar de boca, mas agora com as suas atitudes, com a sua adoração, com aquilo que você faz, é algo mentiroso. Eu quero ter o Senhor como meu Deus, eu tenho certeza que todos aqui querem, e aquele que está assistindo pela internet também quer. Em quarto e último lugar, aquele que tem Deus recebe a força que precisa para vencer. No versículo 18, os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e diz assim: e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, eles venceram a batalha porque tiveram a força que veio do Senhor. Olha, quando nós cremos que Deus é a nossa força, fica muito mais fácil para entrarmos numa batalha e sermos vitoriosos. Quando nós colocamos Ele como a nossa força, com certeza a vitória é certa, porque a vitória é do Senhor. Ele é o nosso Deus. Então as batalhas que travamos, na realidade são dele, não são nossas não. Para pensar isso. Quantas vezes a gente vê no livro de Reis, no livro de Crônicas, quando reis ficam desesperados e falam assim: Senhor, como é que eu vou contra essa força? A gente vê reis aqui, por exemplo, reis do reino de Judá, porque os reinos de Israel, a gente vê que todos aqueles que reinaram em Israel foram reis maus, eles que fizeram aquilo que não agradavam ao Senhor. Josafá, certa vez, quando ele viu que uma força se levantava contra ele, ele clamou ao Senhor: Senhor, eu não tenho condição de ir contra esse povo todo. Sabe o que Deus fala para Josafá? Josafá, fica tranquilo, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Como é que eu vou me preparar, Senhor? Você vai se preparar da seguinte maneira: não vai colocar os soldados na frente, não. Você vai colocar o sumo sacerdote com o éfode sacerdotal, que era a roupa do sumo sacerdote, e manda os sumos sacerdotes à frente. E eles estarão louvando ao Senhor. Eles foram louvando ao Senhor, porque a batalha era do Senhor. Aquele que tem Deus, ele louva pela vitória, porque ele acredita toda a vitória ao Senhor. E é assim que nós devemos ir para a batalha, já louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque a batalha é do Senhor. Abias, ele tinha essa certeza. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações. Então ele foi vitorioso. Seremos vitoriosos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais 2 cânticos e assim nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Quero fazer um convite a você que está nos assistindo pela internet. Nós somos a primeira... Eu fazia isso no início, deixei de fazer. Quantos irmãos estão se aproximando? Nós somos a primeira igreja batista em São José do Embaçaí, Maricá. Nós ficamos aqui em frente à passarela de São José do Embaçaí. Se você quiser fazer-nos uma visita, venha. Nossos cultos acontecem na quarta-feira, 8 horas da noite.
nós temos pela manhã a nossa escola bíblica dominical, de 9 às 10, e o nosso culto começando às 10h30, 10h15, muitas vezes atrasa até um pouquinho, mas a gente termina bem cedo e libera os irmãos no horário bom para você sair daqui, fazer o seu almoço. E à noite nós temos o nosso culto às 7 horas da noite, mas a gente tem que começar umas 7h15, 7h30. Então você chega nesse horário, 7h30, para você participar do nosso culto. Sem ser domingo que vem, o outro, nós estaremos comemorando o aniversário de nossa igreja. Eu já quero desde já convidá-lo a estar conosco. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Nós já estamos de pé. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
te obedecer. Aquilo que a Bia falou para o seu inimigo. Nós obedecemos a Deus. Vocês não obedecem. Então nós cremos que Ele está conosco. Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Tira do vale de ossos secos, leva a passos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos seus, leva a passos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. 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 Me leva, tua palavra me leva à tua vontade, Senhor. Pai, muito obrigado pelo culto dessa manhã. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado na tua presença, no nome de Jesus. Amém.